Olá, estamos de volta com a segunda parte, certo? Da unidade 3. A gente vai falar aqui um pouco, vai expor aqui um pouco sobre as reações de compostos orgânicos. Então, antes de falar exatamente sobre as reações em si, a gente vai falar, dar uma visão geral sobre o que tem que acontecer para a gente estar gerando a reação. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é a ruptura das ligações, certo? Essa ruptura ela pode acontecer de duas formas. Eu posso ter uma ruptura homolítica, que é uma ruptura onde os elétrons da ligação eles vão se dividir, cada parte do composto vai ficar com o elétron dessa ligação. Então, esse tipo de ruptura gera radicais livres. E eu tenho uma ruptura heterolítica, certo? Onde apenas uma parte vai ficar com todos os elétrons, certo? Se o carbono ficar com os dois elétrons da ligação, a gente vai ter um chamado carbânio. Se for um carbono que ficou sem os elétrons da ligação, a gente vai ter um carbocátio. Os reagentes que vão participar da reação, a gente pode ter os reagentes eletrófilos, que é aquela que tem afinidade por elétrons, certo? E eu posso ter os reagentes nucleófilos, que são aqueles que possuem pares de elétrons disponíveis. Então, com relação às reações orgânicas, quase todos os compostos orgânicos têm moléculas apolares ou com baixa polaridade, e essa é uma característica que é fator determinante na ocorrência de reações. Essas reações vão envolver substâncias moleculares, são mais lentas, certo? Do que as iônicas. E, no caso de ligações, as ligações covalentes devem ser rompidas para que os átomos possam se rearranjar. Então, a gente tem a ruptura de ligações e formação de novas ligações. Então, para iniciar, vamos iniciar falando das reações de adição. Reações de adição são reações onde você vai ter duas ou mais moléculas se associando para originar uma única molécula. Esse tipo de reação é característica de compostos insaturados, onde você vai ter a quebra da insaturação, certo? Então, eu posso ter adição à ligação dupla. Aí eu vou ter basicamente 4 tipos: hidrogenação, onde você vai adicionar hidrogênio; halogenação, onde você vai adicionar um halogênio; adição de halogênio hidreto, que você vai adicionar hidrogênio e um halogênio; e a hidratação, que você vai adicionar água. A mesma coisa eu posso ter para a ligação tripla: hidrogenação, halogenação, que elas podem ser total ou parcial, certo? Ou apenas uma ligação π vai ser rompida, ou duas. Adição de halogênio hidretos e hidratação. Então, observem aí. Na hidrogenação, também chamada de reação de Sabatier-Sanders, certo? Você vai ter aí a adição de H2 na presença de um catalisador, como a gente pode ver. Posso ter a halogenação, onde você vai ter a adição de um halogênio, ok? Adição de halogênio hidretos, onde eu vou adicionar um hidrogênio e um halogênio. Quando acontecer uma reação desse tipo, você vai ter que obedecer a chamada regra de Markov-Vinnikov, que o hidrogênio ele sempre vai entrar no hidrogênio que já está mais hidrogenado, certo? Na hidratação, da mesma forma, o hidrogênio vai tender a entrar no hidrogênio mais hidrogenado, e a hidroxila, no caso, aí, vai entrar no outro carbono. Posso ter adição à ligação tripla, certo? E nesse caso, os alcínios eles são mais reativos do que os alcenos. Eu posso adicionar em uma ligação π ou em duas ligações π. Então, observem, uma hidrogenação eu posso ter ela parcial e ela total, certo? A halogenação da mesma forma, parcial ou total. Tem uma adição de halogênio hidretos. Nesse exemplo aí, a gente observa que no início, tanto faz o carbono, onde o hidrogênio e o cloro vão entrar, só que na segunda etapa, a gente tem que obedecer a regra de Markov-Vinnikov. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado.
A hidratação aí acontece da mesma forma. Lembrando aí, ó, que nesse caso, como eu vou ter formação de uma ligação dupla ligado a uma hidroxila, a gente vai ter a produção de enol. E como a gente viu, os enóis eles são instáveis e eles podem se interconverter ou em aldeído ou em cetona, dependendo da estrutura do composto. Lembrando também que a gente tem que seguir a regra de Markovnikov. Também posso ter adição em ciclanos, certo? Então, os ciclanos, como eles são cíclicos, para você ter uma reação de adição, o anel ele vai precisar ser quebrado. Então, o que é que se espera? Que aconteça uma reação de substituição, você não quebre o anel. Só que o que é que acontece? Os anéis com poucos átomos de carbono, eles têm uma tensão. Por sofrer essa tensão, existe a possibilidade, sim, deles sofrerem reação de adição. Então, por exemplo, se eu tenho aí o ciclopropano, o ciclobutano, o ciclopentano e o ciclohexano. Observem, se eu colocar aí para eles fazerem reação com hidrogênio, vai haver quebra no ciclopropano, no ciclobutano e no ciclopentano, exatamente por causa da tensão no anel. A partir que você tem um anel com 6 carbonos, já começa a diminuir essa tensão. E a reação já não vai mais acontecer. Com halogênio, a reação só acontece com os 2 primeiros, certo? E com halogênio hidreto também só vai acontecer aí com os dois primeiros, uma reação de adição. Posso ter também a adição a carbonila. E aí eu posso adicionar hidrogênio, certo? Eu posso adicionar o ácido cianídrico e por aí vai. Tem alguns compostos que eu posso estar adicionando a carbonila. Outro grupo de reações muito importantes são as reações de substituição, certo? Então são reações onde você vai ter apenas troca de grupos. Esse tipo de reação vai ser característica para alcanos, ciclanos ou anéis que são estáveis, certo? Aromáticos e outros grupos. Então a cadeia carbônica ela vai se manter, certo? Não vai aumentar nem diminuir o número de carbonos. Posso ter substituição em alcanos, as principais são halogenação, nitração e sulfonação. Na halogenação aí você vai ter a entrada de halogênio, certo? E aí você tem uma ordem de reatividade, as de flúor são as mais reativas e as de iodo praticamente não ocorrem. Posso ter a nitração, que vai ser uma reação aí com ácido nítrico, onde você vai ter a entrada de um grupo NO2 em substituição ao hidrogênio. Na sulfonação vai entrar o grupo SO3H, numa reação com ácido sulfúrico. Então, quando eu tenho alcanos com 3 ou mais carbonos, o hidrogênio a ser substituído vai ser aquele que se encontra no carbono menos hidrogenado, certo? Então, carbono menos hidrogenado, o hidrogênio dele é o que vai ser substituído. Então, a gente tem a seguinte ordem de reatividade: hidrogênio ligado a carbono terciário, seguido do secundário e, por último, o primário. Observem a reação de substituição, onde é que está acontecendo a entrada aí do cloro, certo? No propano aí ele entra no carbono secundário, trocando o hidrogênio. Posso ter a substituição também em ciclanos. Observem o caso de uma halogenação. E posso ter substituição em aromáticos. Como o anel aromático ele é estável, as reações mais fáceis de acontecer são as de substituição. E aí eu posso ter halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. Na halogenação, como a gente viu, vai ter a entrada do halogênio. Na nitração do grupo NO2, sulfonação do grupo SO3H. Na alquilação você vai ter um grupo alquila substituindo o hidrogênio. Geralmente vai acontecer na presença do cloreto de alumínio, certo? A acilação você vai ter
é a entrada de um grupo acila no anel aromático. E eu posso ter algumas reações de substituição em aleto, são reações fáceis de acontecer, certo? Posso ter reação aí com base forte, aí você tem a substituição aí do aleto, ok? E diversas outras, reação com sais, com compostos de Grignard, com cianetos, com amônia, com sódio, ok? Posso ter também a substituição da hidroxila em álcoois, fenóis, em ácidos, que no caso seria uma esterificação, que a gente já viu, a formação de um éster. Posso ter substituição do hidrogênio da hidroxila, se eu tiver reação com metal e ácidos carboxílicos, se eu tiver reação com metal e fenol, reação com metal e álcool, e por aí vai. Tem outras reações aqui com base ácido carboxílico, com base fenóis, você vai ter a substituição apenas do hidrogênio da hidroxila, bases e álcoois, e outras reações aí com reagente de Grignard. Outro grupo de reações muito importante, certo? São as reações de eliminação, onde você vai ter a saída de ligantes sem haver a substituição, é como se fosse o inverso da reação de adição. Alguns exemplos aí de reações de eliminação, eu posso ter a desidratação de álcoois, vai ocorrer com aquecimento, geralmente na presença de ácido sulfúrico, que é um agente desidratante, certo? Observem nesse exemplo que houve a eliminação do hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado, que é vizinho do que contém a hidroxila. Então, esse tipo de desidratação é chamado de intramolecular, porque foi na mesma molécula, certo? Só que se a gente mudar as condições, eu posso ter uma desidratação entre estruturas diferentes, certo? De álcoois diferentes. No caso aí, a gente vai formar éteres. Posso ter desidratação de ácidos carboxílicos, que pode gerar anidridos de ácido. Posso ter a eliminação de dialetos, certo? Formando aí alceno. E posso ter essa formação de alceno quando eles forem vicinais. E se eles não forem vicinais e não tiverem no mesmo carbono, você vai formar um composto cíclico. Observem aí algumas reações de eliminação. A gente tem aqui também a eliminação de halogeno hidretos, certo? A gente tem aí uma formação de um alceno e formação de alcino. Podemos ter também as reações de redução, certo? São reações que vão ocorrer entrada de hidrogênio na molécula com saída ou não de oxigênio. Eu posso ter redução de aldeídos e cetonas. Os aldeídos e as cetonas eles podem sofrer redução de originar álcool primário e secundário. Aldeído gerando álcool primário e cetona gerando álcool secundário. Geralmente na presença de níquel ou platina como catalisador. Então observe os exemplos. A produção aí de um álcool primário, de um álcool secundário, certo? Se eu tiver essa reação na presença de uma amálgama de sódio, a gente vai chegar até hidrocarboneto, nossa reação. Posso ter redução de nitrocompostos, certo? Onde você vai ter a obtenção de aminas aromáticas. E a gente pode ter também o inverso, que são as reações de oxidação. Então, são reações que vão ocorrer com a entrada de oxigênio na molécula ou então com saída de hidrogênio. A oxidação, a gente pode ter a oxidação branda, a oxidação enérgica e pode ter também a ozonólise. A oxidação branda, você vai ter solução diluída ou neutra levemente básica, geralmente utilizando o reativo de Bayer, certo? Que é o KMnO4, permanganato de potássio. Então, nos alcenos, a oxidação branda, você vai romper apenas
uma ligação π e vai substituir essas ligações por ligação com hidroxila. Então, observem esse exemplo que é formado um diálcool vicinal. Nos alcinos, você pode ter aí a formação de cetonas. Então, o que é que acontece? Como nos alcenos, são rompidas as ligações π e elas são substituídas por hidroxilas. Só que hidroxilas geminais são instáveis, então elas tendem a perder água e formar dupla com oxigênio. Então, no caso, a gente tem a formação de carbonilas. Pode ter oxidação enérgica em meio ácido, certo? Nos alcenos, vai depender de como é que está a dupla. Se a dupla possui hidrogênio, você vai gerar ácido carboxílico. Se possuir 2 hidrogênios, vai gerar gás carbônico. E se não possuir hidrogênio, vai gerar acetona. Então, em alguns exemplos, gerando ácido e cetona. E no outro caso, gerando aí um ácido, gerando CO2 e água. Nos alcinos, você vai quebrar as ligações da tripla ligação. Se o carbono não possui hidrogênio, ele se converte em carboxila. Se ele possuir, ele vai se converter em CO2. Posso ter a ozonólise, onde as ligações... A ozonólise de alceno, onde as ligações duplas são quebradas. No lugar, você coloca hidrogênio, certo? Então, dependendo do composto de origem, você vai ter um produto diferente. Aí, alguns exemplos, ó. Quebrou a dupla, no lugar colocou oxigênio. Posso ter oxidação de álcoois, utilizando tanto permanganato quanto o dicromato de potássio, geralmente meio com presença de oxigênio, cobre e platina como catalisador. Aí alguns exemplos de oxidação de álcoois, lembrando que o álcool terciário ele não se oxida. Posso ter oxidação de aromáticos. Geralmente vai acontecer na cadeia lateral, certo? Por causa da estabilidade do anel aromático. E aí ela vai gerar carboxila, como a gente pode ver aí no exemplo. E os compostos orgânicos também podem estar sofrendo reações de combustão. E geralmente a combustão completa ela vai gerar CO2 e água. E pode ter uma combustão parcial, que pode gerar CO, pode gerar fuligem, certo? Posso ter oxidação de aldeídos, que eles vão se oxidar a ácido carboxílico. Posso ter oxidação de cetonas, certo? Que vão gerar ácidos carboxílicos. Outras reações muito importantes são as reações de polimerização, onde você vai ter geralmente 2 ou mais moléculas se unindo, originando uma molécula múltipla. Isso aqui tem grande aplicação industrial. São reações utilizadas para obter plásticos, fibras e etc. Então você tem aí, se for com a ligação dupla, você tem a quebra e gerando polímeros através dessas partes, ok? Então isso foi só um geral assim sobre reações orgânicas, certo? Vocês podem se aprofundar aí com o material de vocês, ok? Então até a próxima aula e muito obrigado.